está em Filipenses capítulo 6, versículo 4. Que Deus possa falar conosco nesta noite. No stress, né? É o tema da mensagem. Diga não ao estresse. Você foi estressado hoje por alguém lá na sua casa? Não, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica e com ações de graça. Não andeis ansiosos, né? Quando você vai viajar, quem já comprou uma camisa assim quando estava em viagem, no estresse, né? Favor, aí você tira a foto, bota lá tá viajando, você passa uns dias de férias, né? Se sente aliviado com a rotina do dia a dia, né? Poxa, eu estou estressado, estou precisando, né, esparecer, estou precisando de uma viagem. Aí você compra uma camisa, compra, né, algo que possa representar que você está ali para tirar o estresse. Mas na verdade, quando as férias acabam, né, você volta para a rotina de novo. Se você não tiver uma mente boa, não cumprir, né, esse conselho de Deus aí através do apóstolo Paulo, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam as vossas petições conhecidas de Deus. Aí você vai descobrir que a camisa não resolveu o seu problema, a estampa não resolveu, nada resolveu. E aí? A ansiedade é o mal do século, né? Há quem diga aí que a ansiedade é o mal do século, né? Nós estamos vivendo, né, ainda mais nos últimos dias, né, onde aflorou mais, né, essa ansiedade, atingiu mais pessoas. E é interessante que até criança jovem, né, não escolhe se é homem, se é mulher, se tem pós-graduação, se não tem, se é criança ou é adulto, não escolhe não. As pessoas estão aí andando, né, com os nervos à flor da pele. Parece que, né, é um barril de pólvora, vai explodir a qualquer momento. Tamanha é a ansiedade que o mundo está vivendo. Aí eu pergunto para você: você é uma pessoa ansiosa? O que você acha? Eu não sei, pastor. A ansiedade, ela tem tomado conta da sua vida nos últimos dias? Você é daquele tipo de gente que vive roendo as unhas? Olha pro lado aí, irmão, vê se tem unha ruída aí. Tá roendo, tá com unha. Você vive sofrendo quando os problemas ainda estão longe e você pensa que eles estão batendo a sua porta? Porque o ansioso, ele vive um problema que ainda nem chegou, né? Já vive roendo as unhas por algo que ainda nem chegou. Então ele vive ansioso, preocupado com algo que ainda não chegou à sua casa. Você sente medo de ficar doente? Pensou em doença, você já fica nervoso, tenso, com a possibilidade de perder alguém da família. Você fica com medo, né, de sair de casa e ser atropelado. Lá no meus amigos falam assim: você está assombrado, hein, varão? Está assombrado, hein? Você vive assombrado. Porque a ansiedade, né, a pessoa tem medo às vezes de sair de casa, que acha que o pneu do carro vai sair lá do outro lado. A pessoa fica preocupada, ela fica ansiosa, o corpo fica formigando, a orelha fica quente, você entra num estado de ansiedade tão grande, né, que você fica, se você, pelo menos uma dessas perguntas que aqui eu fiz, você respondeu sim, Deus hoje vai falar com você. Deus hoje vai trazer uma palavra que vai acalentar o seu coração, vai te trazer paz, vai te trazer tranquilidade. O apóstolo Paulo nos exorta a não viver ansiosos por coisa alguma. E por que é tão importante
seguir esse conselho, irmãos? Por que você acha que é tão importante seguir esse conselho? Primeiro, porque a ansiedade ela é destrutiva. Quem vive ansioso vive, né? A sua vida está sendo aos poucos, como se fosse sendo ruída, né? Assim, ruída aos pouquinhos. Quem vive em ansiedade, é bom seguir o conselho de Paulo, porque a ansiedade ela é destrutiva. A palavra ansiedade aponta para um estado constante de inquietação. Você fica inquieto. Você fica inquieto com o amanhã, fica inquieto com aquilo que não resolveu no passado também. Você fica inquieto. Eu não gosto, para quem gosta de assistir filme de suspense e de terror, tu já viu aquela sensação de que você está assistindo um filme de suspense, a porta vai abrir, você sabe que algo de ruim vai sair daquela porta e você fica naquela tensão. Tu imagina isso o tempo todo na sua vida, sem você estar assistindo um filme, sabendo que em 1h40 isso vai acabar. A pessoa fica naquela sensação. Pastor, o que é ansiedade? Aquela sensação de um filme, né, que você não sabe o que vai acontecer, e aquele suspense danado. Aí vem aquela música, né, de suspense. E agora, meu Deus? A definição de ansiedade, né, ela é uma palavra anglo-saxônica, ela não é grega, né? Ansiedade, ela significa estrangular. É como se você tivesse uma corda no pescoço e você vai caminhando, a corda está indo com você, tranquilo. Mas quando você vai para um lado e a corda vai para o outro, aquilo te estrangula, dá uma sensação de falta de ar, mas não é no seu sistema, né, respiratório, mas é aquela na sua alma, meu. Você fica angustiado na alma, você fica angustiado, sabe, com aquela sensação de estrangulamento. E muitas pessoas estão vivendo isso, vivem isso de forma constante, e por um problema que ainda nem chegou, porque nós vivemos problemas, sim ou não? Passamos por dificuldade, amém. A Bíblia fala, né, que vamos passar por dificuldade, sim, mas não vamos viver. Mas o ansioso, ele vive algo que ainda nem aconteceu. Então a ansiedade, ela gera uma asfixia emocional. E o que causa essa asfixia emocional são basicamente duas coisas: a ameaça e medo. Somente a ameaça e o medo. A ameaça de doença, a ameaça de morrer, a ameaça de ficar desempregado, a ameaça de ficar na solidão. Tem muita gente ansiosa pela ansiedade de uma doença, cara. Olha só que loucura. Eu tenho né? Minha mãe acho que está com 74, 75, eu não sei. Mas ela já fala que vai morrer, já tem mais ou menos 15 anos. Mas, meu filho, esse ano eu não passo. Esse ano eu não passo. Eu vou morrer. Mas teve um dia que eu me peguei chorando com a minha mãe. Eu falei, rapaz, minha irmã, o que foi? Eu falei, não sei. Sabe que minha mãe vai morrer? Eu falei, rapaz, esse negócio de ansiedade é isso? Eu não quero sentir isso, não. Eu já senti isso. Teve uma vez que eu acordei de noite, quase que eu peguei meu carro e fui atrás do Davi, que saiu com o meu cunhado de carro. Eu falei, não, vai acontecer alguma coisa. Você fica uma sensação tão horrível, que eu falei assim, nunca mais eu quero sentir isso na minha vida. Aí, Andréia, nós oramos, amor, fica calmo, entrega ao Senhor, Deus é contigo. E o que me fez acalmar meu coração foi saber que Deus estava no controle da situação. É isso. A
ameaça. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito, sabia, irmão? O medo não é um sentimento, não. A palavra de Deus fala isso em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. De vez em quando esse espírito do medo, ele roda aí tentando atingir a nossa mente. Medo. Tem gente que tem medo de ficar solteiro. Tem gente que tem medo de casar. Tem medo de ter filho, tem medo de não ter filho. É um medo danado, é um medo de tudo. Aí o Eduardo pregou, falou aqui hoje que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não saia do primeiro amor, meu irmão. Tem muitos irmãos que falam assim, o irmão está no primeiro amor. Mas o que é o primeiro amor? O primeiro amor é o amor de Deus para com você. Nós nunca devemos sair do primeiro amor. O primeiro amor, quando a pessoa às vezes o irmão já não está mais no primeiro amor, está em qual? Deus nos amou primeiro, então esse é o primeiro amor. Então quando você se sente amado, você se sente protegido por aquele que te ama. Quando você se sente amado, você vive garantido porque Ele te ama, Ele te protege, Ele te guarda. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele, meu irmão, aquele que se inclina, né, para ouvir o teu clamor. É Ele que estende a sua destra fiel, a mão da proteção. Então, a gente precisa, né, guardar o nosso coração. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Você é o que você pensa. Eu estava lendo um livro outro dia, é um livro secular. Aí eu achei interessante. Você é o que você pensa. Aí eu falei, rapaz, mas eu aprendi que eu sou mais do que o que eu penso. Eu sou o que eu creio. Eu estou vendo a situação difícil, mas eu creio que Deus é aquele que transforma a tempestade, meu irmão, numa bonança. O mundo só vai, somente ele crê naquilo que ele pensa. Se você pensa, meu irmão, que as coisas vão dar errado, qual vai ser a tua atitude quando você entrar para disputar um campeonato? Vou dar um exemplo aqui do futebol. Se você pensa que o teu adversário é melhor que você, se você pensa que você não treinou o suficiente para competir, se você pensa que você apenas vai cumprir tabela, qual será o resultado desse jogo? Como é que você vai entrar numa disputa de uma bola? Como é que você vai dar um pique de 100 metros ou de 50 metros? Só estou aqui mesmo para cumprir a tabela. Você já entra derrotado na luta. Mas nós não somos aquilo que pensamos. Nós somos aquilo que cremos, meu irmão. Nós cremos num Deus que transformou água em vinho, que transformou a tristeza em alegria. Nós cremos num Deus que continua transformando situações. Nós cremos num Deus, meu irmão, que cuida de você, que escolheu você antes mesmo, lá no ventre da sua mãe. Ele já escolheu você quando você estava informe. Deus não nos deu um espírito de medo. Medo do hoje, medo do amanhã, né? Tem gente que tem medo de hoje, medo do amanhã. Uma escritora holandesa, essa moça aí, ó, essa aí mesmo. Fala aí, me ajuda aí. Aí, ó, eu ia falar em português, eu ia falar corre, tem, bom. Como é que é, Getúlio? Eu ia ler o nome dela, né? A ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento. Ela esvazia o hoje do seu poder.
A ansiedade, ela não vai mudar não, amanhã. Ó. A ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento. Ela esvazia hoje o seu poder. O seu poder de acreditar na vitória. O seu poder de fazer bem. O seu poder de amar como você deve amar hoje. A ansiedade, meu irmão, é como se você tivesse crucificado entre dois ladrões, né? Imagine você sendo crucificado entre dois ladrões. O primeiro ladrão chama remorso em relação ao passado. Você está aqui crucificado e tem um passado que você fica pensando nele. O segundo ladrão é o da preocupação em relação ao futuro. Aí você fica perdendo, deixando de viver hoje por causa do passado e por causa do futuro. A ansiedade, ela vai roubando a sua vida. Aí o apóstolo Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. E depois, ao dizer, ele fala assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Então você não tem passado que pode te atormentar, porque Cristo não lembra mais do seu erro, não lembra mais do seu passado. E o seu futuro está nas mãos do Senhor, meu irmão. Pertence a Ele. Viva de cabeça erguida, não viva preocupado, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Podemos chegar a uma conclusão: muitas pessoas estão sendo destruídas pela ansiedade, sim ou não? Você conhece alguém que está sendo destruído pela ansiedade? Qual é o quadro perfeito para a ansiedade? Insegurança, desamparo e isolamento. Quando essas três coisas se alinham, quando a pessoa entra na insegurança, no desespero e no isolamento, é um quadro perfeito de ansiedade. Um quadro perfeito. Por quê, pastor? A insegurança, algo ruim vai acontecer. Algo ruim vai acontecer. Você vive na insegurança. Não há nada que eu possa fazer. Estou desamparado, não posso. Isolamento, ninguém pode me ajudar. Quando esses três fatores se alinham, a ansiedade se estabelece. Mas qual é a verdade sobre a insegurança, desamparo e isolamento em relação a você, crente lavado e remido no sangue do Cordeiro? Qual é a verdade, meu irmão? A verdade é que você tem uma promessa de Deus. A verdade é que você pode se achegar ao trono da graça no momento oportuno. Você pode se achegar a Deus no momento de dificuldade e falar: Senhor, eu preciso de favor, eu preciso de ajuda, eu preciso de Ti. É o que está escrito em Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia. E acharmos favor, acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Cristo, quando morre na cruz, Ele inaugura um novo e vivo caminho. Ele fala: olha, pode se achegar a mim com confiança, pode se achegar a mim com ousadia, entrais pelas portas do Senhor com ousadia. Deus está falando para você, meu irmão, que quando você olha para o seu passado e Ele está te assombrando, Ele está falando: olha, chega para mim, chega ao trono da graça, chega ao trono do favor. Você não merece, mas eu te dou. Isso aqui é graça, irmãos. Por isso que a gente pode chegar a Deus com confiança, porque nós não merecemos, mas a misericórdia está aí, ó, para você. A bondade de Deus está aí te seguindo, te perseguindo. Você pode se chegar ao trono da graça, ao favor imerecido. Você pode, meu irmão, chegar ao trono, né, em um tempo mais oportuno da sua vida, em algo que você está vivendo um momento de angústia e dificuldade. Esse é o tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? É o tempo em que você está precisando receber algo de Deus.
Pare de roer unhas. A manicure é que gosta, né? Por isso hoje, meu irmão, se aproxime com ousadia. Se aproxime com ousadia e peça a Deus, meu irmão. Peça a Deus paz no seu coração. Peça a Deus para tirar toda a inquietação da sua mente. Deus, Ele vai abrir porta. Deus, Ele vai restaurar a sua vida. Deus, Ele tem cuidado dos seus filhos. Pastor, eu sou ansioso. Olha, gente, vou falar só para vocês aqui, não conta para ninguém não, hein? Em se tratando das minhas crianças, se eu não me agarrar a Deus, eu fico preocupado com eles, porque eu quero que eles sejam bem-sucedidos nessa terra. Aí a Andréia me ajuda, calma, amor, calma, que eles estão aí, daqui a pouco eu fico estressado. Ai, meu Deus do céu, aí não estresse, hoje tu está falando comigo, essa pregação é para mim. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: o texto mais conhecido do mundo da Bíblia, qual é, irmãos? João 3,16. Você conhece esse versículo? Então fala para mim aí. Nele creia. E o segundo texto mais conhecido do mundo, você sabe? É o Salmo 23. Eu começo aqui, você não sabe nem Bíblia, nunca. O ímpio sabe, já tem até moldura na casa dele. Aí fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse é o salmo do pastor ou é o salmo da ovelha? É o salmo da ovelha, sabia? Não é o salmo do pastor. É o salmo da ovelha. É a ovelha que está falando. Olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. É a ovelha, é o salmo da ovelha. É você que está falando para Deus que Ele é o teu Senhor. Mas tem aqui o 4, né? O versículo 4, que fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Olha, Ele te levou para caminhos perfeitos. O Salmo está dizendo isso. O Senhor me leva para caminhos perfeitos. Por que tu está vivendo ansioso então? Ah, pastor, porque no versículo 4 eu entrei por um caminho de morte. Eu fiz algumas escolhas erradas e agora eu estou ansioso. E agora eu não consigo dormir. E agora eu não consigo parar de pensar. A minha mente é um motor de Fórmula 1. Mas o texto diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu irmão, ainda que você esteja por um caminho que foi um caminho de escolha ruim, o teu Deus está contigo. Ele vai te ajudar, Ele tem te ajudado, Ele vai te tirar, Ele vai te abençoar, Ele vai mudar a sua história. Mas pastor, tomei uma decisão errada. Deus estava vendo, Deus deveria estar gritando, por aí não, porque Ele fala: olha, eis que coloco diante de ti dois caminhos, o caminho da vida e da morte. Irmã Marilda, é uma prova, imagina, só está na prova. Deus colocou a senhora entre a A e a B, qual que tu escolhe? Ele dá ajuda, Ele fala: olha, eu coloco o caminho da morte e da vida, escolhe o da vida. Ele dá cola, Ele deu a cola. Ele falou: ó, escolhe esse daqui, esse aqui é o certo. Aí você vai por um momento escolher o outro caminho. Aí Deus fala: olha, ainda você escolheu o caminho errado, está andando por um caminho de morte, mas o Senhor é comigo e vai transformar o caminho de morte em caminho de vida.
Ele vai fazer o arranjo celestial e vai abençoar você. Você precisa crer nisso. Hoje, meu irmão, é o dia oportuno para você receber na sua mente uma palavra de descanso, para que você não venha ficar ansioso com nada. Por que Paulo fala, não andeis ansiosos? Segundo, porque a ansiedade, ela é cega. A ansiedade, ela cega, irmãos. A ansiedade é uma falsa visão da vida, uma falsa visão de si mesmo e uma falsa visão de Deus. Quem vive na ansiedade, ela tem uma falsa visão da vida, porque a morte nem chegou para ela, falta uns 50 anos, mas ela já está fazendo plano funeral, porque acha que vai morrer amanhã. Uma falsa visão da vida, uma falsa visão de si mesmo. A ansiedade faz com que você tenha uma falsa visão a respeito de Deus. O teu Deus é esse Deus aí do Salmo 23, meu irmão. Não é um Deus que fala assim, você que escolheu, Deus me ajuda. Mas eu te falei, é assim que Deus faz, irmãos. Eu te falei que não era para ir por esse caminho. Se vira. Foi assim? Ele tem um anel, ele tem uma sandália e tem uma túnica para você, meu irmão. Deus é contigo. A ansiedade faz você não enxergar o que Deus está fazendo por você. Para pensar. Para pensar. A gente fica às vezes preocupado. Falei aqui, né, das crianças. Eu falei, meu Deus, estou ansioso com as minhas crianças. Minhas crianças são crianças abençoadas, estão dentro de casa, estão brincando, estão estudando, estão ali. Aí eu quero que eles façam 1000 coisas, eles fazem 990. Eu quero das 1000. Por que eu não estou enxergando isso? Por que você às vezes não enxerga? Porque a ansiedade, ela faz você e eu não enxergar o que Deus está fazendo. Pare, meu irmão. Pare um pouco e enxerga o que Deus tem feito na sua vida, o que Ele já está fazendo na sua vida. Pare de pensar que a vida é feita de comida, bebida, roupa. Sabia? Quando você entra num momento de ansiedade, você pensa que a vida é comida, bebida e vestimenta. A ansiedade não nos deixa ver a obra da provisão, né? Não nos deixa ver Deus provendo tudo para nós. Mateus 6,25 fala disso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Isso vai ser, né, um tema da próxima mensagem, vai ser esse texto aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Isso aqui é interessante porque as aves do céu, você sai que hora para trabalhar? Quem sai aí? Eu saio de casa às 5 horas da manhã, 5h10. Quem sai antes um pouquinho? Que isso, varão? Acordo 10 para as 5, 6 horas. Aí eu passo lá em frente a Dalva, Leandro. Eu fico sempre olhando, porque eu tenho um jovem que vai lá para o centro da cidade, aí eu quero dar uma carona para ele. Afinal de contas, se qualquer um fizesse assim para mim, eu ia parar, mas não fez, perdeu a vez, né? Mas eu nunca vi um passarinho me pedir carona lá no... Eu estou indo trabalhar. Cadê o Eduardo aí, que ele riu aí? Foi ele que riu. E aí, Eduardo? Nunca vi um passarinho no ponto de ônibus. Tem uns pombos lá em casa, Eduardo, que tem que dar um jeito neles lá.
Eu boto meu carro lá paradinho, eles fazem a besteira dele em cima do carro. Ele tem coisa ainda dentro daquela barriguinha daquele pombo. Quem está dando comida para eles? Da onde eles estão indo tirar aquilo? Né? Então as aves do céu, elas não semeiam, nem ajuntam em celeiros, como quem diz assim. Eles não plantam para comer para uma semana e nem ajuntam em celeiros, que é a provisão para um ano. Eles não fazem isso. Eles não estão preocupados. Se Deus alimenta as aves do céu, não vai alimentar vocês, irmão? Ainda que você não cante muito, né? Mas dá glória a Deus e aleluia. Mas Deus cuida deles. Eu acho engraçado, né? Porque ele fala aqui, ó. E quanto ao vestuário? Por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Eu não tenho aqui na minha memória a lembrança de um lírio, não, mas deve ser bonito, né? Um lírio. Eu não sei, vou pesquisar. Um lírio do campo também. Eu não vou ao shopping desde o início da pandemia, que eu não vou no shopping. Foi de Deus esse negócio. Tem tempo, hein? Que eu não vou lá no shopping, lá nos shoppings daí da... Mas você já viu um lírio lá no shopping, comprando roupa lá na Tommy, né? Tommy, não sei. Eu conheço o C&A, essas lojas assim, Rachoeiro, nunca vi nenhum lírio lá comprado. Luísa, tem um tal de Luísa também, né? Acho que é a loja mais rica de todos. Nunca vi. Gente, a ansiedade tem poder de criar, melhor dizendo, um problema que não existe, cara. A ansiedade, ela tem o poder de criar um problema que não existe. Olha só que loucura. Aí nós sofremos por antecipação. Já estamos sofrendo. O problema ainda não chegou. Aí quando o problema chega, tu já não tem nem mais força para sofrer. Aí tu morre de vez. Não, irmãos, não aceita essa palavra que tu morre de vez, não. Vamos sair, vamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olha, Jesus, ele andava sobre as águas. Lembra dessa passagem? Jesus andou, eu gosto muito dessa passagem, irmãos. Ela tem assim, olha, eu acho que em todo sermão essa passagem ela pode ser pregada. Anda aí, varão. Jesus vinha andando sobre as águas. O que os apóstolos pensaram que era? Um fantasma. Era um fantasma? Então a ansiedade, às vezes, ela cria um problema que não existe, não era um fantasma. A ansiedade, ela faz você enxergar um problema que não existe. Aí Jesus gritou do lado: não sou fantasma, não, sou eu. Quantos tinham no barco? No mínimo deveria ter 12, né? 12 no barco. Jesus falou: sou eu. Aí o que Pedro faz, irmãos? Pedro faz o seguinte: se és tu, Senhor, permita-me que eu vá ter contigo. Coitado do Tomé, né? Será que o Tomé estava no barco? Tomé deve ter sido o primeiro a falar: Pedro, não vai não, Pedro, tu vai afundar, cara. Aí quem ficou quieto? Não, peraí, Pedro, tu vai mesmo, Pedro? Calma aí, eu não tenho coragem de ir não, mas eu vou te ajudar. Amém, glória a Deus. Aí Pedro foi. Irmãos, é loucura isso. Pregar isso é a mesma coisa que falar que a mula falou lá com Balaão. Tu acredita que a mula falou, irmãos? Tu é crente, tu acredita? Tu acredita que o Jonas ficou 3 dias dentro da barriga de um grande peixe? Então tu acredita, né? Porque a ansiedade, ela nos cega. Ela faz com que a gente não veja as grandezas de Deus. Aí Pedro, olha,
És tu mesmo, Senhor? Pode vir, Pedro. Aí Pedro foi, ó. Pedro, tu é doido, Pedro. Os apóstolos, né? Não, Pedro. Irmãos, tem sempre um que vai deixar a sua marca na história. Quem você vai ser o que vai sair do barco ou o que vai ficar no barco? Pedro saiu do barco. É tu, Senhor? Sou eu. Então vem, Pedro. Diz alguns que ele deu 12 passos. Aí ele parou eu acredito que ele estava pertinho do arco de Jesus. Aí ele nessa de olhou, o vento bateu, ele olhou para o vento e começou a afundar. Olha, irmãos, quando você para de olhar para Jesus, a ansiedade ela avança, o medo avança, as situações da vida querem te afundar. Mas, olha, você já deu 12 passos. Você já saiu do barco. Mas eu afundei. Pastor, já estou quase, já dei 4 mergulhos, já voltei, já estou com a barriga cheia d'água. Mas sabe o que Pedro fez, irmãos? Ele não gritou Tomé, ele não gritou João, ele não gritou Mateus. Ele estava pertinho de Jesus. Quando ele afundou, ele falou assim: Senhor, salva-me. E Deus estendeu a mão para ele, levantou ele e falou: Pedro, sou eu, rapaz, eu aqui, deu um abraço nele. Foi uma grande festa ali em cima d'água. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé, sabia? A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Vai vendo, uma pessoa ansiosa restringe a vida ao corpo e às necessidades físicas. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. Aí tem um cidadão, isso aí, o John Rockefeller. Olha o que ele fala: o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Meu irmão, tem coisas que não vai resolver com dinheiro, mas resolve com fé em Cristo Jesus. Hoje eu perguntei no carro, cara, qual é a diferença de ser um crente e de não ser? Malaquias faz essa, mais uma vez verei a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Meu irmão, qual é a diferença? Às vezes você pode falar assim: o que a vantagem tem de ser um crente? Morrer e ir para a glória? Eu não vou morrer agora. Eu só vou morrer daqui pelo menos, pelo menos mais uns 40 anos de vida. Eu não vou morrer agora, pô. Não, mas vou morrer, eu vou para o céu. Amém, glória a Deus, meu nome já está lá, escrito no livro da vida. Mas enquanto eu não morro, eu vou viver, meu irmão, é na graça de Deus. Se eu morrer, eu estou na graça. Enquanto vivo, continuo na graça. Porque tem gente que morre, tem crente, Robson, que morre, está na graça, mas enquanto vive, está na desgraça, porque vive ansioso, é incrédulo, não acredita que Deus falou: vem, sou eu, pode andar sobre as águas. Você escolheu um caminho errado, mas eu estou contigo, eu vou te colocar na roda. Não acredita. Não acredita que Deus pode mudar a sua história pela loucura da pregação. Os apóstolos estavam presos. Parem de pregar nesse nome. Parem de pregar que Jesus é Salvador. Parem de pregar que esse homem ressuscitou. Tomaram umas lampadas na canela. Vão parar de pregar. Eu acho que eles deram uma distância, que eles não eram bobos de tomar mais pancada na canela. Deram uma distância e falaram: olha, eu vou orar para que Deus me dê ousadia e intrepidez para continuar pregando. Importa é servir a Deus do que servir aos homens. Jesus Cristo é o Senhor. E saíram fora. E começaram e foram. Porque eles eram crentes, mas não eram bobos. Se eles viam um soldado, eu acho que eles não. Eis aqui, estou aqui, soldado, me prende. Por que ansiedade? Terceiro, por que
O apóstolo Paulo, estou concluindo já, irmãos. O apóstolo Paulo falou que a gente não tem que viver ansioso, porque a ansiedade, ela faz com que a nossa fé seja minada, e sem fé é impossível agradar a Deus. Só que o interessante disso aqui, o Vitor, ele não estava viajando não, Vitor. O apóstolo Paulo, quando escreve os Filipenses 4, ele começa falando: alegrai-vos no Senhor. Ele estava preso, meu irmão. Ele estava preso, acorrentado, e preso ficou, morreu e acabou. Ele escreveu essa carta e morreu. Ele não estava na praia, ele não estava em Porto de Galinhas, assim, falando aí, favor, aquela camisa, né, favor, com a canela, com a água na canela, empurrando aquela, que um dia eu vou lá, que meu sonho é ver esse negócio aí. Israel, na vez do pobre, tudo acontece, né, irmão? Até mísseis jogaram lá. Mas eu vou em nome de Jesus. Eu vou lá. Mas o apóstolo Paulo não estava, ó. Aí com o boné escrito assim, favor de Deus, paizão, né? Paizão. Tava não, Isabela. Sabe onde ele estava? Estava preso. Aí ele escreveu para ele: alegrai-vos no Senhor. Olha só o texto completo, Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graças. Outra coisa eu aprendo aqui, não, Deus sabe de tudo, eu não preciso orar não precisa, olha aí, meu irmão, tu tá num aperto danado, tá preso, aí Paulo tá lá te ensinando, olha, não deve andar ansioso não, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Com o quê? Com oração. Aí tu está orando: Senhor, me abençoa, abre a porta, Pai amado, súplica, Senhor, ai Pai, me abençoa, abre essa porta. Ações de graça, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já abriu a porta, muito obrigado. Mas está mandando orar, meu irmão. A diferença de oração e súplica é essa. Tu ora, sabe como tu ora só? Para manter o protocolo? Senhor, mas tem hora, meu irmão, que tu tem que... Pai, igual eu estava no monte outro dia. Quando a gente ia para o monte, Getúlio, não é só tu que vai não. Tem um tempinho isso. Eu, pastor Alexandre, acho que o Maurício também estava. Céu aberto, mas estava meio chuvoso. A gente foi levar os pedidos de oração. Chovendo, fizemos um buraquinho, estratégia do varão do monte, fez um buraco, jogou os pedidos de oração ali, tá largando fogo e nada de pegar. Aí eu peguei esse aqui vai ser o quê? Que vai pegar fogo para atacar fogo nos outros e nada de pegar. Eu falei: rapaz, que pedido de oração difícil. Eu falei: vou ler. Aí quando eu abri, era o meu, hein? Eu falei: Deus, aí eu comecei a suplicar: Senhor, toma ele nas tuas mãos, Pai, me abençoa. Queima, Senhor. Rapaz, uma pena que eu não gravei o que estava escrito lá, que ia ser um testemunho tremendo. Porque eu já creio que Deus já cumpriu aquele pedido de oração na minha vida, meu irmão. Irmãos. Eu falei: que rapaz, esse irmão deve estar em pecado, meu irmão. Vamos lá. 7, passa aí, varão. 6. E a paz de Deus, olha só, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso aí é gadernal puro na fé, irmão. Quando você entende que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Não tem nada, em Cristo Jesus você dorme.
Às vezes o irmão eu tenho dificuldade de dormir à noite, mas eu durmo de tarde. Não é essa dificuldade que eu estou falando, não. Acorda 5 horas da manhã, volta do trabalho, arruma a casa, vai na academia, vai para a célula, chega em casa às 11 horas e dorme para ver se tu não vai bater e dormir direto. Porque a ociosidade leva também o irmão a ficar pensando besteira. Mas quando você está envolvido com a obra, meu irmão, não tem esse negócio não. Na época lá atrás, lá quando era escola dominical, era evangelismo, era ir para o ensaio do teatro, ia para o culto e depois ainda tinha que levar o irmão em casa na Kombi. Olha aí, Carlinhos. Ainda tinha um monte de oração da segunda-feira, 5h12 da manhã. Se chegasse 5h13 na igreja, o pastor já mandava fechar o portão. Leandro sabe disso. 5h12 a oração. Não sei porquê. 5h13, lacrava-se o portão. Aí o irmão vinha, ó. Mas já voltava. Chegou lá 5h13 e a porta estava fechada. Era um treinamento mesmo para andar no deserto. Não era para andar na graça, não. Rivotril divino. Cadernal divino, isso aí, ó. Mais de 50% das doenças são psicossomáticas, irmãos. Você chega no médico, o médico fala assim, faz a anamnese, né? E aí, irmã, não sei o que, pai, mãe. Aí você fala, não. Fuma? Não. Tem diabetes na família? Não. Tem hipertensão na família? Não. Quebrou alguma coisa? Fez alguma cirurgia? Não. O que você sente? Eu sinto isso, sinto aquilo, sinto aquilo. Não durmo. Aí eu tenho não sei o quê. O médico fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Ó, vou fazer o seguinte, você vai procurar o profissional tal. Aí vai para outro profissional. Aí o profissional faz a anamnese. Você faz isso? Não. O médico não sabe o que fazer. Mas o que está acontecendo? Eu não durmo. Vou te dar um remédio aí, você vai dormir. Gadernal, 50 miligramas, 15 gotas, que você vai dormir. As pessoas estão vivendo uma paz química. Vivemos hoje o império dos calmantes. As pessoas dormem um sono artificial, sim ou não? Mas além dos danos físicos, a ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é o útero onde é gestado a incredulidade. Meu irmão, eu não vou nem ler aqui mais as coisas que eu anotei, só um pouquinho. Preste atenção, que eu preciso da tua atenção agora. A ansiedade é um parasita que suga a seiva da nossa alma e nos deixa vazios de esperança. Olha só. A ansiedade estrangula nossas emoções, atormenta a nossa mente com muitas inquietações, mente agitada. O apóstolo Paulo, mesmo sobre algemas, ordena a igreja, alegrai-vos no Senhor. Quando nos colocamos diante, meu irmão, do grande Deus, nosso problema se apequena. Quando conhecemos a grandeza de Deus, nossa alma se aquieta. Quando reconhecemos o trono da graça, a tempestade da nossa alma se acalma, sim ou não? Então, meu irmão, viva algo de Deus na sua vida. Abrace esse favor de Deus.